Como eu falei já desde a semana passada, a nossa série de estudos ela está baseada num livro que se chama A Brecha em Nossa Santidade. Esse livro foi escrito pelo pastor americano Kevin DeYoung e ele traz uma grande preocupação que é a busca da santidade no meio da igreja. Então nós vamos começar essa semana a estudar esse livro, Brecha em Nossa Santidade, e a nossa intenção é entender o que é isso que a Bíblia diz que sem ela, a santidade, nós não veremos ao Senhor. Então, o nosso estudo nessa noite se baseia nesse livro e nós vamos começar então com esse estudo. E o primeiro estudo dessa série, que é o nosso estudo de hoje, tem esse título: Santidade, uma lacuna na vida da igreja. E à medida que nós caminharmos, os irmãos vão entender por que a santidade é uma lacuna na vida da igreja. Irmãos, para nós começarmos o nosso estudo, eu gostaria de dizer que existem algumas coisas que são do gosto de alguns e não são do gosto de outras pessoas. Existem coisas que a maioria das pessoas gostam, arroz com feijão, por exemplo. Existem coisas que difícil achar quem não gosta, por exemplo, férias ou passeio. Mas existem coisas que alguns gostam, outros não, e na verdade nós achamos até estranho quando alguém diz que gosta de certa coisa, nós preferimos nos manter longe. Eu coloquei aqui apenas alguns exemplos dessas diferenças de gosto que nós podemos experimentar. Por exemplo, tem pessoas que amam dobradinha. Eu nunca comi e não tenho vontade de comer, mas tem gente que ama. Respeito quem ama, mas não faz parte do meu gosto e nem do gosto de muitas pessoas. Existem pessoas que gostam de praia. Eu já no meu caso, eu gosto bem de uma praia, apesar que tem muitos anos que eu não vou. Mas tem gente que gosta de praia, ao passo que tem gente que não gosta de praia. Não gosta do sol, não gosta da areia, não gosta da água salgada, não gosta do clima, não gosta da quantidade de gente. Enfim, é gosto. Tem uns que gostam, outros não. Tem gente que gosta de acampar. Alguns gostam de. Eu já fiz isso muito quando era solteiro, comprar uma barraca, ir para um lugar de camping, para uma cachoeira, ficar com os amigos, fazer um churrasco, nadar naquelas águas geladas de cachoeira. Mas tem gente que vai passar a vida inteira sem acampar e vai passar bem, não vai sentir a menor falta. E tem gente até que gosta do Flamengo, por absurdo que seja, mas tem gente que gosta sim do Flamengo. Então, olha bem, esses tipos, apenas esses exemplos que eu dei, são coisas que alguns amam e outros odeiam. Alguns fazem tudo para ter, para estar perto, para desfrutar dessas coisas, e outros que não gostam de nenhuma dessas coisas e não planejam nunca fazer uso de nenhuma dessas coisas. Isso não desqualifica ninguém moralmente. A pessoa gostar de dobradinha ou não, não é uma questão moral, é uma questão de gosto. A pessoa gostar ou não de praia, não é uma questão moral, é uma questão de gosto. Às vezes prefere um outro tipo de lazer. A pessoa gostar de acampar é uma questão de gosto, não é uma questão moral. Gostar do Flamengo ou não, para alguns pode até ter uma questão moral, mas não necessariamente. Mas é brincadeira, claro que não existe uma questão moral por trás de torcer para um ou outro time. Por que eu estou trazendo essas coisas aqui? Porque existe uma realidade, existe um fato no meio cristão que é de as pessoas pensarem em santidade, pensarem em busca da santidade e enxergarem a santidade como algo opcional. A vida cristã, alguns pensam, eu posso passar muito bem por ela sem andar nessas questões aí de santidade. Outros vão pensar, eu preciso buscar uma vida correta a todo custo e como se fosse algo que nós podemos escolher e que não faz diferença moral para nós. Mas a grande verdade é que com a santidade não pode ser assim. Quando nós pensamos em santidade, nós não estamos falando em algo que é opcional para o cristão. Nós estamos falando de algo que é essencial para o cristão. É claro que as pessoas têm uma visão
deturpada de santidade. Muitas pessoas não entendem o que é santidade. Muitas pessoas acham que buscar uma vida santa é tirar da vida tudo aquilo que dá prazer e alegria na vida, fazer a vida, na verdade, se tornar algo muito chato. Mas a verdade é que a santidade, ela é fundamental e necessária para todo cristão. Existe um autor, um teólogo do final do século XX, Martyn Lloyd-Jones. Quando ele escreve um livro sobre as bem-aventuranças, que era na verdade, uma coleção de sermões dele sobre as bem-aventuranças, ele vai descrevendo as bem-aventuranças. Mas antes, no primeiro sermão, ele diz: as bem-aventuranças não devem ser procuradas apenas por um grupo de cristãos. Todo cristão deve demonstrar o caráter que é ensinado nas bem-aventuranças. E ele diz, além de ser todo cristão, o cristão não pode escolher aquelas características que ele vai buscar apresentar, mas todo cristão precisa de demonstrar todas as características da bem-aventurança, o caráter que é ali ensinado. Então, quando nós falamos de santidade, meus irmãos, nós não estamos falando de algo que é opcional. Nós estamos falando de algo que é necessário, fundamental para a vida de todo verdadeiro cristão. A nossa preocupação aqui não é com cristão nominal. Cristão nominal sequer entende o que é santidade. Cristão nominal sequer se preocupa com isso, como nós veremos no decorrer do estudo. Mas a nossa preocupação são os verdadeiros cristãos, nascidos de novo. Todos precisam buscar uma vida de santidade. Mas será que é necessário mesmo falar de santidade? Será que não existem outras coisas para falar? Será que nós não precisamos falar do envolvimento social da igreja? Será que não é necessário nós falarmos do envolvimento da igreja na área educacional? Será que não é necessário nós falarmos da igreja no envolvimento nas relações sociais aí de combate à pandemia ou de socorro aos necessitados? Será que não é necessário falar mais dessas coisas? Meus irmãos, essas coisas são úteis sim. Mas existe algo que é mais necessário e mais urgente para a vida cristã, que é falar de santidade. Talvez não, é bem provável que alguns de vocês está ouvindo esse termo santidade, 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 e está, na verdade, até em dúvida do que eu quero dizer. Por quê? Porque é um tema esquecido na igreja evangélica hoje. É um tema esquecido nas igrejas de massa, nas igrejas de mídia. É um tema esquecido. Falar de santidade parece até estar fora de moda. A primeira vez que eu li esse livro, Brecha em Nossa Santidade, foi em 2014. Já vão aí então 6 anos que eu li esse livro a primeira vez. Esse livro causou um impacto em mim, porque eu percebi que de fato isso era verdade. O tema santidade é um tema esquecido na igreja. Mas por que é tão necessário falar de santidade? Olha bem, é muito comum, é até relativamente frequente, nós falarmos do que Cristo nos salvou. Cristo nos salvou da ira de Deus por causa que estava sobre o nosso pecado. Cristo nos salvou da condenação do inferno. Cristo nos salvou da eternidade longe de Deus. Cristo nos salvou de uma vida miserável aqui nessa terra. Então, é comum nós falarmos e sabermos do que Cristo nos salvou. Mas a grande questão, a grande dúvida que pode levantar muitas vezes é quando nós chegamos na seguinte questão: para o que Cristo me salvou? Às vezes nós pensamos que Cristo nos retirou do inferno, nos retirou das trevas e nos deixou soltos na história e no mundo sem um objetivo. Parece que a salvação em Cristo Ele queria só que nós fôssemos para uma nova religião e agora tivéssemos um comportamento moral distinto e só isso. Mas, meus irmãos, para a santidade foi que Cristo nos salvou. Será que é necessário falar de santidade? Não é necessário, é fundamental, é essencial para a vida cristã, porque foi para a santidade que o Senhor Jesus nos salvou. É claro que quando nós falamos que Ele nos salvou para a santidade, nós estamos pensando na santidade de maneira muito ampla, que é como nós veremos aqui no decorrer dessa série de estudos. Mas nós precisamos entender isso. O Senhor Jesus não nos salvou para uma vida próspera. O Senhor Jesus não nos salvou para ter bons relacionamentos.
O Senhor Jesus não nos salvou para deixarmos os problemas para trás. O Senhor Jesus nos salvou para sermos santos. Olha o que diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 8. Paulo diz assim: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Olha que interessante, por 3 vezes, Paulo vai falar sobre santificação. Qual é a vontade de Deus? Ele vai dizer logo no início do versículo 3, a vossa santificação. Ele vai tratar aqui da prostituição e da imoralidade sexual, porque ele estava respondendo a uma questão específica, mas ele primeiro diz, Deus deseja a vossa santificação. Mais à frente ele vai dizer, cada um saiba possuir o vosso corpo em santificação. E mais ao final, no versículo 7, ele vai dizer, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, meus irmãos, será que é necessário mesmo falar de santificação? É claro que é necessário, porque foi para isso que nós somos salvos, foi para isso que nós fomos salvos, foi para essa nova vida. É por isso que no final do versículo 8, Paulo diz assim, ele também nos dá o seu Espírito Santo, o Espírito Santificador. Então o Senhor não somente requer algo de nós, mas Ele nos dá o seu Espírito Santo para que nós caminhemos na santificação que é a vontade de Deus. Então nada mais urgente, nada mais necessário de falarmos enquanto povo de Deus do que a santificação, porque foi para ela que Cristo nos salvou. Entenda bem isso. O Senhor nos salvou para termos uma vida santa. Isso não é opção, isso é a vontade de Deus para nós. Então, por que falar de santidade? Eu gostaria de começar com essa primeira pergunta. Tentaremos responder 2 perguntas. A primeira é essa: por que falar de santidade? Porque as coisas vão mal. Porque as coisas na igreja, nesse assunto, nesse aspecto específico da vida cristã, as coisas vão muito mal. Quem diz que as coisas vão mal? Talvez você está pensando assim, olha, pastor, você está julgando, você está sendo aí temerário nessas palavras, dizendo que as coisas vão mal. Quem te falou que as coisas vão mal? Nós temos 2 maneiras de saber como as coisas andam. Não só na igreja, mas em qualquer área do conhecimento, da vida, existem 2 maneiras. Nós podemos saber se as coisas vão mal ou bem por meio das pesquisas. Como anda aí a contaminação do Covid no Brasil? Bom, a maneira de nós sabermos é olhando as pesquisas. As pesquisas vão mostrar, por duvidosas que alguns as enxerguem, elas vão mostrar se está crescendo, se está diminuindo, como está o quadro de quem já foi infectado, como está o nível, a faixa etária dos contaminados e tudo. Então, a pesquisa ela vai mostrar alguma coisa. Então, poderia ser feita uma pesquisa na igreja para saber se as coisas vão mal ou vão bem. Nos Estados Unidos até existem muitos institutos de pesquisa especializados em pesquisas na área cristã, pesquisas com crentes, com cristãos, nas igrejas, mas nós não estamos aqui, irmãos, interessados em pesquisa não, sabe por quê? Nós ficaríamos aqui falando de números, estatísticas, comparando épocas, quando na verdade, sabe o que basta nós fazermos? Observarmos. Para nós entendermos se as coisas vão bem ou mal, basta nós apenas observarmos as coisas ao nosso redor. Como anda a questão moral da igreja? Da minha, daqui central, da sua, de quem está nos assistindo, da igreja de maneira geral. Como anda a questão moral da igreja? Como a igreja tem se colocado, se postado diante da questão do divórcio? Como a igreja tem tratado isso?
A igreja tem repudiado o divórcio, a igreja tem pregado contra o divórcio, a igreja não tem aceito líderes divorciados, ou a igreja tem caminhado muito parecido com a realidade fora da igreja? Quando nós pensamos no sexo fora do casamento, pré-marital, como alguns chamam, como a igreja tem caminhado? Será que a igreja exorta de maneira veemente os seus jovens, os seus casais de namorados a que mantenham uma vida santa? Será que os pais têm ensinado isso aos filhos que estão namorando, têm exigido deles um comportamento santo? Ou será que, infelizmente, dentro da igreja, os próprios crentes, nos seus relacionamentos amorosos, têm vivido esses relacionamentos como o mundo vive? Você pode responder, eu não vou responder, eu estou levantando as perguntas. O que você está vendo ao seu redor? A coisa vai bem ou a coisa vai mal? Quando nós falamos de roupas, as roupas que homens e mulheres usam para ir à igreja, mas eu nem vou falar só de ir à igreja. Eu vou falar de ir em qualquer lugar. No trabalho, no clube, na praia, no acampamento. Quando nós pensamos na vestimenta, como as coisas andam? Será que existem diferenças entre aquelas e aqueles também, homens e mulheres, que estão na igreja, da moda que é dita no mundo, que é ditada pelo mundo? Será que existe diferença? Será que pelas roupas nós conseguimos imaginar que alguém é crente ou não? E eu nem estou falando daqueles estereótipos que por muitas vezes nós até criticamos, mas na verdade tem o seu fundo de razão e de assertividade. Como está a roupa do povo de Deus? Será que é uma roupa diferente? Como está o palavreado? Como está a audiência nos programas de televisão, nos programas humorísticos, nas séries de televisão que propagam a imoralidade? Será que quando um crente hoje senta numa roda de conversa de pessoas não crentes e eles estão falando de alguma série recheada de imoralidade, de todo tipo, será que o crente se sente estranho por não saber do que eles estão falando? Ou será que ele sabe de todas as novidades e ele pode contar em detalhes e participar daquela conversa normalmente? Eu volto a perguntar, as coisas andam bem? O povo de Deus é um povo santo? O povo de Deus tem se destacado por uma vida santa? O meu ponto de vista é que as coisas vão mal, mas as coisas vão muito mal. Porque em muitas situações, infelizmente, já não há diferença do crente para o não crente. É triste, é lamentável dizer isso, mas é a verdade. Eu gostaria que nós observássemos algumas perguntas que são perscrutadoras, perguntas que vão nos ajudar a entender melhor essas questões, perguntas que vão nos ajudar a olhar para nós mesmos enquanto cristãos e analisar como a nossa vida cristã anda segundo a santidade que é desejada, que é exigida por Deus na sua palavra. A primeira pergunta que eu gostaria de levantar é a seguinte: nossa obediência é conhecida de todos? Olha bem, eu não estou querendo dizer se a nossa música é conhecida de todos, a música evangélica, a música gospel, que quanto menos identificados com ela nós formos, melhor. Será que as nossas músicas são conhecidas de todos? São. Será que a nossa arquitetura é conhecida de todos? Sim, quando nós olhamos algum prédio diferente, nós já batemos o olho e vemos, é uma igreja. Será que o serviço social que a igreja ou alguma igreja presta é conhecido por todos? Dependendo do lugar, sim. Existem igrejas que têm bons serviços sociais, eu não estou falando que isso está errado ou é pecado, que são conhecidos da região. Mas será que é isso que a Bíblia diz que deve ser conhecido de todas as pessoas? Será que são esses critérios, será que são esses os parâmetros que a Bíblia nos diz que devem ser conhecidos? Vamos ver o que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, abrindo a carta aos Romanos, e no capítulo 16, versículo 19, fechando a carta aos Romanos. Olha o que Paulo fala. Primeiro, capítulo 1, versículo 8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé.
Então, olha bem, Paulo está abrindo a carta aos Romanos, louvando a Deus porque a fé daqueles crentes, ela era conhecida de toda a região. Todos os lugares conheciam, olha, a igreja lá de Roma, a igreja cristã lá de Roma é uma igreja fiel à palavra, é uma igreja que obedece a Deus, é uma igreja, a sua fé é muito conhecida. Mas a fé, essa confiança em Deus, ela está inevitavelmente ligada à obediência. É por isso que na abertura da carta aos Romanos e também no encerramento, Paulo vai dizer que eles foram salvos, o evangelho foi entregue a eles para que eles tivessem a obediência que provém da fé. Então, olha só, começando e terminando Romanos dizendo: Deus deseja de vocês uma obediência que provém de fé. Não uma obediência que provém de obras, de tentativa de salvação. Não. Eu confio em Deus e o resultado é obedecer. Então, olha bem, ele está dizendo que toda a fé da igreja é conhecida. Olha como ele encerra a carta aos Romanos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Olha bem, meus irmãos, Paulo começa e termina a carta aos Romanos dizendo: o que Deus deseja é uma obediência que provenha da fé, fruto da fé, que nasça da fé. E ele começa dizendo: a fé de vocês é conhecida em todos os lugares. E ele termina dizendo: a obediência de vocês é conhecida em todos os lugares. Eu volto à pergunta, meus irmãos, será que a nossa obediência é conhecida de todos? Será que o nosso apego à lei de Deus é um destaque? Será que, ainda que por meio das críticas, mas será que nós, enquanto cristãos, somos conhecidos por aqueles que são zelosos das obras que Deus exige na sua palavra? Eu creio que não. Aliás, ontem nós estávamos até conversando na classe de novos membros, que às vezes é muito comum alguém falar assim: eu gosto de você porque você é crente, mas você não é daqueles crentes chato. Eu gosto de você porque você é daquele crente, você é crente, mas você não é daqueles crentes que fica pegando no pé de tudo. Porque a nossa obediência não tem sido conhecida. É porque as coisas vão mal. Porque se as coisas estivessem indo bem nesse aspecto da vida cristã, a nossa obediência seria conhecida de todos. Olha o que Pedro vai dizer na primeira carta dele, no capítulo 2, para crentes que estavam começando a experimentar uma perseguição. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então a exortação de Pedro para aqueles crentes era: vocês precisam ser santos, vocês precisam obedecer a Deus, para que os ímpios, ainda que falando mal de vocês, eles observem as boas obras de vocês, observem a piedade de vocês e glorifiquem a Deus pelas obras de vocês. Eu vou ler aqui uma pergunta ou um comentário da Aparecida. Ela diz assim: meus filhos às vezes falavam: mãe, que tem? Todo mundo faz. Ela ficava virada e dizia: mas você não é todo mundo. É exatamente essa uma. Aliás, o Aparecida desse é quase um coro, né? Um jargão aí dos filhos, crianças maiores e adolescentes, né? Quando tem um contato maior com uma turma de amigos, ou com a escola, ou com família. Mas todo mundo faz. Mas todo mundo vai naquele lugar, mas todo mundo usa tal roupa, todo mundo faz isso, todo mundo assiste esse seriado. Mas na verdade, está certo isso que a Aparecida falava, né, para os filhos: você não é todo mundo, mas não é simplesmente porque você é crente. Nós não somos todo mundo porque nós fomos salvos, resgatados pelo sangue de Cristo. Nós não pertencemos a uma religião diferente, nós pertencemos a um reino diferente. O que muda tudo. Então, pertencer a um reino diferente exige de nós uma vida diferente. E é assim que nós devemos crescer na santificação. Uma segunda pergunta, para nós entendermos se a coisa vai bem ou vai mal. O nosso céu é um lugar santo? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós pensamos no céu, como será o céu?
Ah, como será a vida eterna? Será que nós imaginamos um lugar santo? Irmãos, eu vou falar algo que duvido muito que alguém vai ter coragem de falar assim. Eu penso assim. E nem não é objetivo que alguém fale isso. Mas eu tenho certeza que muitos que estão assistindo esse estudo vão pensar assim, porque eu já pensei assim, mesmo depois de convertido. Eu já pensei assim, vou ser sincero. Muitos talvez aqui já ainda pensam assim. Muitas vezes, quando nós pensamos no céu, nós pensamos num lugar chato. A verdade é essa. Nós pensamos assim, poxa, a vida aqui na Terra é tão boa, tanta coisa para fazer, trabalho, amigo, família, diversão, prazer, lazer e tudo. No céu, a gente pensa, né? Só virar uma alma, ficar lá louvando, cantando ao Senhor e tal. Muitas pessoas e muitas vezes nós pensamos que o céu é um lugar chato. Mas pior, a gente acha que para o céu ser bom, precisaria ter uma pitadinha de pecado. Não é verdade? Precisaria ter uma pitadinha de maldade. Precisaria ter uma pitadinha assim de uma coisinha, como é que fala? De duplo sentido, uma coisinha assim meio errada, equivocada, porque aí o céu ficaria bom. Mas, meus irmãos, uma das coisas que eu li nesse livro, a primeira vez que eu li, e que impactou muito a minha vida, nesse sentido, é que o autor falava assim: se você não tem prazer no céu, em pensar no céu e ter prazer em ir para lá, você não está preparado para ir para o céu, porque no céu não terá outra coisa senão santidade. Não vai ter outra coisa, não vai ter pecado, não vai ter uma piadinha suja, não vai ter um filmezinho imoral, não vai ter uma roda de escarnecedores, não vai ter nada disso. O céu é um lugar santo. Eu gostaria de ler um texto que é um pouco longo, mas é um texto que vai falar da Cidade Santa, a Nova Jerusalém. E eu gostaria de expor um pouco desse texto. É claro que esse texto é riquíssimo, nós podemos fazer uma série de sermões nesse texto. Mas eu gostaria de ler e apontar algumas coisas a respeito das promessas de Deus a respeito da vida eterna, do novo céu e nova terra no qual quem está em Cristo habitará. Apocalipse 21. Diz assim a palavra: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estas os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha,
as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, no comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 1/10 de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os seus reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, esse texto, que por si só é maravilhoso, ler e pensar nessas realidades a respeito da Cidade Santa, já nos dá vontade logo de acabar com tudo e o Senhor Jesus voltar. Mas o que esse texto nos ensina sobre a Nova Jerusalém, aquele lugar, aquela cidade onde nós habitaremos com o Senhor para todo sempre? Primeiro, é uma cidade gloriosa. João fala dela como uma noiva adornada, preparada para o noivo. Por quê? Porque ela tem a glória do próprio Deus. É o que ele está falando. É uma cidade gloriosa porque nela é refletida a glória de Deus. Não precisa de sol, porque a glória de Deus ilumina aquele lugar. Tudo é muito belo, muito límpido, porque reflete quem Deus é. Em segundo lugar, essa cidade é uma cidade segura, porque o texto diz que não haverá ali nem dor, nem sofrimento, nem lágrimas, todas as coisas passaram. Tudo de sofrimento, tudo de ruim. Irmãos, que sonho morar numa cidade 100% segura, uma vida sem sofrimento. Mas o ponto que eu gostaria de destacar dessa cidade para o nosso estudo é que ela é uma cidade santa. Uma cidade santa. Olha bem, covardes, incrédulos, impuros, idólatras, mentirosos não entrarão nela. Não estarão nessa cidade. Também diz que essa cidade, ela foi medida, né? Os 12.000 côvados e tudo, tem todas aquelas medidas como a vara sendo medida. Essas medidas, elas remetem ao santuário, querendo mostrar que aquela cidade seria o santuário de Deus. Até o texto diz que não haveria santuário porque Deus seria o santuário, o santo, transformaria aquele lugar no santuário. Então, meus irmãos, olha bem, sabe aquele lugar no templo onde só o sacerdote entrava? A cidade santa vai ser assim, santa, pura, perfeita. E o texto diz mais para o final: nunca penetrará nela coisa alguma contaminada com o pecado. Agora eu te pergunto, você teria prazer de morar numa cidade assim? Se você não tem prazer, isso é você com o seu coração. Se você pensar, eu não gostaria de morar num lugar assim, você não vai para o céu. Porque no céu não terá outra coisa a não ser santidade. Se a santidade não é o seu e o meu prazer, nós não temos nada para fazer no céu, porque não terá outra coisa a não ser santidade. Então, se nós, porque eu vou me colocar no meio, se nós estamos na igreja, se nós nos nomeamos cristãos e não temos prazer na santidade, é melhor a gente parar com esse negócio de ser crente, porque nós não somos crentes coisa nenhuma. Porque o crente está sendo preparado por Deus para viver nesse lugar santo, totalmente santo. Ainda que você pudesse entrar lá no céu com um pecadinho, ainda que você pudesse entrar com uma mancha moral,
você ia conversar com quem? Você ia ter comunhão com quem? Você ia se alegrar com quem? Você ia falar de imoralidade ou de coisas inconvenientes com quem? O céu só vai ter gente santa, só vai ter gente perfeita, aperfeiçoada pelo sangue de Cristo. Então, a pergunta que eu fiz no início é a seguinte: quando você pensa no céu, o seu céu é santo? Se não for porque você não tem prazer num céu santo, faça uma autoanálise do seu coração, porque não é para lá que você está indo. Eu vou ler aqui um comentário do Israel. Ele está dizendo: um problema que vejo são as pessoas confundirem, né, o céu, o lugar santo, com a igreja santa, pois santidade é processo, que muitos têm abandonado no meio do caminho. Sem santidade é impossível chegar ao céu. A igreja nós não vamos encontrar perfeição desse lado de cá da eternidade, né? Do lado de lá da eternidade só vai ter perfeição. Mas desse lado de cá não tem perfeição, mas tem crescimento. Essa questão de não existir perfeição não pode ser uma desculpa para nós vivermos no pecado. Existe crescimento em santificação, porque o Espírito Santo trabalha no verdadeiro crente. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e ver se nós estamos mais santificados hoje do que estávamos 10 anos atrás, que é quando nos convertemos. Então a santificação é um processo. Não adianta abandonar a igreja porque tem gente hipócrita, mentirosa, fofoqueira aqui dentro, porque tem mesmo, né? Aqui, como diz o pastor Mark Dever, né, a igreja é lugar de cobra, e quem acha que igreja é só lugar de cobra pode vir rastejar com a gente porque tem lugar, porque aqui é pecador, não tem santo, a começar do pastor, tudo pecador, mas são todos, pelo menos os novos convertidos, os que têm uma nova vida, são todos sendo trabalhados e transformados pelo Espírito Santo, tendo como alvo essa santidade final. Então nós pecamos, mas sentimos tristeza pelo pecado e almejamos o dia que nós estaremos para sempre sem o pecado. Então essa é a grande diferença. Não temos o prazer no pecado e desejamos crescer na santificação. A Fran diz: esse texto dá uma paz de encher os olhos de lágrima, dá vontade de ir logo para lá. Ô Fran, exatamente, hoje eu estava ouvindo o áudio que eu coloquei antes aqui de começar o estudo, que foi esse texto, e nós que amamos o Senhor, nós nos sentimos mesmo assim, emocionados mesmo, só de pensar como será a presença de Deus, olhar para dentro de nós e não ver pecado, não ver mágoa, não ver imoralidade, não ver pensamentos torpes. Nossa, assim, é a vontade de encerrar a vida aqui agora e estar com o Senhor Jesus. Mas esse desejo ele é comum só de quem conhece o Senhor Jesus, porque quem não conhece não tem prazer na santidade. É por isso que Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então olha bem, irmãos, nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, toda inspirada. E a Bíblia diz que sem a santificação, sem estar nesse processo, ninguém verá o Senhor. É o que Hebreus nos diz. E qual a terceira pergunta? Então a primeira pergunta foi: a nossa obediência é conhecida de todos? A segunda pergunta é: o nosso céu, quando a gente pensa nele, ele é santo? A terceira pergunta: nós somos crentes da grande comissão? A grande comissão é um texto muito conhecido, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Nós conhecemos muito bem e damos muita atenção ao versículo 18 e 19. Esses versículos dizem assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse texto nós pensamos, tem que evangelizar, tem que mandar missionário para todo lugar, tem que fazer discípulo. E está certo, tem que fazer isso mesmo. Mas o versículo 20, nós esquecemos ou passamos muito rápido por ele. O versículo 20, que é a sequência, diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Guardar, nesse texto, não é simplesmente tomar nota de alguma coisa, passar a conhecer alguma informação, alguma coisa. Nesse texto, guardar significa obedecer. Guardar significa
entender e colocar em prática. Então, o que a grande comissão nos ensina, o que o texto do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus no texto de Mateus nos ensina, é que nós precisamos fazer discípulos, mas nós fazemos discípulos ensinando-o e obedecendo a palavra de Deus. Irmãos, sabe qual é Sabe por que a igreja não vê maiores resultados no seu processo de evangelização? E sabe por que missionários, eles veem resultados às vezes maiores no processo de evangelização deles? Estou generalizando as igrejas aqui, claro, tem as exceções. Porque muitas vezes há em nós uma preocupação de pregar o evangelho, tá certo? Há uma preocupação nossa em uma agenda evangelística, está certo? Há uma preocupação em nós em fazer os impactos evangelísticos, atingir os vizinhos, reunião nas casas e tudo. O que está correto, isso não é pecado e nem está errado. Mas não há, da mesma maneira, uma preocupação em viver uma vida santa, obedecer a palavra de Deus. Então nós chamamos o vizinho para ir num culto na nossa casa, só que durante a semana o vizinho ouve o pau quebrando dentro de casa. Gritaria, palavrão e tudo. Está havendo uma aproximação com a mensagem do Evangelho, mas não está havendo uma aproximação com a verdade do Evangelho na prática. Então o jovem chama o amigo de trabalho para vir à igreja, num trabalho evangelístico, mas esse amigo sabe que esse jovem tem uma vida íntima com a namorada. Então o Evangelho está tendo uma aproximação na sua mensagem, mas a verdade na prática não está sendo feita. É por isso que muitas vezes a igreja não vê resultado da sua evangelização, porque ela prega, mas ela não vive, ignorando que a vida no evangelho ela é o fundamento para a pregação. Meus irmãos, entendamos isso. Uma pregação do evangelho que não é precedida pela vida no evangelho, ela é inútil. Ela é uma mentira, não pela mensagem, mas pelo mensageiro. Então, por que muitas vezes missionários evangelistas têm um resultado melhor? Porque eles não têm a preocupação, quando eles vão para um lugar novo, pregar o evangelho, eles não têm somente a preocupação em pregar o evangelho. Eles têm a preocupação em viver o evangelho. Por isso que as pessoas ligam a mensagem com a vida e creem na mensagem. Então, é importante entendermos que não basta falarmos do evangelho. Meus irmãos, nós podemos até blasfemar de Deus quando nós pregamos o Evangelho e vivemos distantes do Evangelho. É muito sério isso. Por isso que muitas vezes nós pensamos, nossa, mas a igreja não cresce, nossa, mas os trabalhos evangelísticos não dão fruto, porque há em nós a pregação da mensagem, mas não há em nós, necessariamente, a preocupação da vida, mas ela é fundamental. Uma coisa não deve estar desassociada da outra. Então, irmãos, nós precisamos fazer essas perguntas, analisá-las em nós mesmos e saber se a coisa vai bem ou vai mal. Para mim, no meu ponto de vista, a coisa vai mal. Agora, como a igreja chegou a esse ponto? Um segundo ponto para nós. Como a igreja chegou a esse ponto de achar até estranho falar de santidade? Como a igreja chegou a esse ponto de ter uma vida tão parecida com uma vida secularizada ou mundanizada? A igreja abandonou os princípios. A igreja foi negociando os seus valores. A igreja foi abandonando aquilo que a palavra sempre ensinou e sempre exigiu. Eu coloquei aqui alguns princípios que foram abandonados, algumas coisas que foram feitas e que levaram a igreja a essa necessidade urgente de pensar e falar sobre santidade. Primeiro, uma má compreensão do que é vida santa. O Anderson, só antes de eu prosseguir, o Anderson está comentando aqui que a vida fala mais do que 1000 palavras. Exatamente. Sobre o Evangelho, é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Tem uma história, tem um fato na história da igreja, eu não me lembro agora se aconteceu com David Livingstone, um missionário na Índia, ou com Hudson Taylor, um missionário na China. Foi com um dos dois, eu não me lembro exatamente. Um desses missionários, o missionário, viveu num lugar durante muitos anos, e ficou até o final da sua vida. Depois de um tempo, um outro missionário foi nesse lugar e começou a pregar sobre Jesus,
falar da bondade de Jesus, da misericórdia de Jesus, das palavras, do ensino, da vida moral e ética de Jesus. E alguém daquele lugar falou assim: mas esse homem já esteve aqui. Só que ele não se chamava Jesus. Mas tudo isso aí que você está falando, esse homem fez. Ou seja, esse homem, esse missionário, um desses dois que eu não me lembro, viveu uma vida tão parecida com o Senhor, que a vida dele refletia quem Jesus era. Então, como Anderson disse, uma vida de obediência à palavra, uma vida de fidelidade à palavra, uma vida verdadeiramente firmada no Evangelho, ela precede a pregação. Quando a gente abrir a boca para falar, as pessoas já sabem do que nós estamos falando, porque elas veem isso em nós. Isso é muito sério, irmãos. Isso é urgente para a igreja. Então, por que chegou nesse ponto? Primeiro, uma má compreensão do que é vida santa. Por que má compreensão? Para muitos, sabe o que é vida santa? Não beber, não fumar, não jogar baralho, não fazer sexo fora do casamento. Para muitos, isso é uma vida suficiente, é isso que Deus quer, é isso que faz da pessoa um crente. Essas práticas são erradas, podem ser sim pecaminosas, mas não é isso que é santidade. Santidade não é simplesmente abandonar essas coisas. Sabe por quê? Porque tem gente que é ateu que faz tudo isso. Que não faz tudo isso. Existem muçulmanos que são muito mais sérios nisso aí, nessas questões morais e éticas, eles são sérios. Então, às vezes a compreensão de vida santa é uma compreensão de que é simplesmente abandonar algumas coisas. Mas o problema é que isso produz uma vida cristã superficial. Porque para alguns pode dar a impressão que o evangelho tira tudo que é bom da vida. Então, se eu entender que santidade é não fazer as coisas que dão alegria e prazer, eu posso pensar, então o evangelho simplesmente torna minha vida chata. Ou alguns podem pensar que é fácil ser cristão. Então, beleza, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo, beleza, Deus está se agradando de mim e pronto. Então, uma má compreensão do que é santidade levou a igreja a viver uma vida impura. Porque quando nós abandonamos o fumo, a bebida, os jogos e o sexo, nós deixamos a nossa mente liberada para pensar no que quiser, já que externamente nós não estamos fazendo nada. Nós deixamos a nossa boca falar do que quiser, porque já que nós não estamos externando coisas que são piores, então está tudo tranquilo. Nós colocamos os nossos olhos sobre toda e qualquer imoralidade, por quê? Já que ninguém está vendo, já que ninguém na igreja vai ficar sabendo disso, então está tranquilo. Então, o problema dessa má compreensão é que torna a vida cristã uma vida superficial e uma vida hipócrita, uma vida enganosa. Um segundo problema que levou a igreja a isso é a impressão de uma vida anacrônica. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos de santidade, alguns pensam que nós estamos falando de viver lá na década de 30, lá em 1930, ou no século XIX. Vou dar um exemplo para os irmãos. Se um jovem da igreja chegar para uma moça, ou o contrário, uma moça chegar para um jovem da igreja e falar assim, olha, eu estou procurando uma esposa. Vou usar o exemplo do rapaz aqui, mas serve para qualquer um dos outros. Eu estou procurando uma esposa e eu gostaria que nós dois orássemos junto e começássemos um relacionamento para nos casar. Aí, conversa vai, conversa vem, o namoro vai ser com o mínimo de contato físico possível, beijo e tal. Nós vamos nos conhecer, nós vamos conhecer a palavra de Deus sobre o que é um casamento e daqui a 1 ano e meio nós casamos. Meus irmãos, quando a gente fala dessas coisas, na nossa mente até dá para entender aquelas mulheres com vestido rodadão, chapelão, os homens de terno, cartola, porque isso no nosso imaginário é uma coisa lá de 1920, é uma coisa lá dos puritanos. Hoje não. Sabe como que crente começa a namorar? Começa a ficar com a menina primeiro, ou o contrário. Quando lá o pai está sabendo, né, da menina, porque tem... Não sei como, mas tem pai crente que nem sabe que a filha está namorando ou nem sabe com quem. Mas começa a beijar, ficar para a rua fora, ficar saindo, ficar passeando e todo tipo de contato físico possível. Aí começa a namorar. Que bonitinho, os dois são crentes, né? Beleza, está namorando. Daí a pouco o namoro avança, a intimidade avança. Daí a pouco casa. Aí lá para 5 anos de casado, o casamento acaba. Oh, gente, que tristeza. Por que será, né? Que não deu certo. Por quê? Porque a forma do cristão hoje começar um relacionamento é totalmente mundana, completamente mundana. Porque quando nós pensamos eu estou usando só o exemplo do namoro, mas isso se aplica a qualquer área da vida.
Porque quando eu falo assim, não, um namoro santo, um namoro assim, evitando o pecado a todo custo, um namoro já olhando e preparando para o casamento, as pessoas pensam que nós estamos vivendo em outro planeta. Porque isso está tão fora de moda dentro da igreja que perdeu-se a noção do que é um namoro santo. Olha bem, irmãos, eu não estou falando aqui que todo crente verdadeiro namora desse ou daquele jeito. Eu estou querendo dizer que o namoro cristão, assim como o casamento cristão, assim como um comércio cristão, assim como uma conversa cristã, assim como uma amizade cristã, é totalmente diferente do mundo. É completamente diferente. Então, quem está me assistindo aí que está namorando, se o seu namoro é igual ou quase igual a um namoro do mundo, com toda certeza ele está desagradando a Deus. Quem está me assistindo que é casado, se o seu casamento, as conversas com a esposa e marido, o lazer, as coisas que assistem, se é quase igual aos amigos de vocês que não são crentes, Deus não está se agradando de vocês. É assim em todo lugar. Por quê? A vida santa parece que é uma coisa que ficou no passado. Ah, a igreja mudou, a igreja tem que atualizar, a igreja tem que modernizar. Não, irmãos, a igreja tem que voltar para a Bíblia. Em terceiro lugar, um problema da igreja, e esse vai existir até o final do mundo, é a presença de ímpios na igreja. A presença de joio. O próprio Senhor Jesus disse que no meio da igreja teria joio. Aí a gente olha para outras denominações pensando assim, ah, tá lá o joio. Não, tá aqui. Em toda igreja tem. Em toda igreja tem o crente ímpio. Em toda igreja tem o crente carnal, que não é crente, não é novo, convertido, não é novo, não nasceu de novo. Toda igreja tem. Mas o problema não é a presença deles, porque Jesus disse que eles estariam lá. O problema é que nós gostamos. O problema é que nós, ao conviver com um ímpio dentro da igreja, a gente sente que a gente está com o pé nos dois lugares, no mundo e na igreja. Então isso dá prazer para a igreja. Isso é errado. Isso acaba com a santidade da igreja. Isso acaba com a vida santa da igreja. Em quarto lugar, existe também a indiferença ao pecado. Muitos crentes são completamente indiferentes ao pecado. Vê o irmão em pecado, deixa para lá. Vê o irmão em pecado, não fala nada, está tudo normal. Mas pior, convive com o pecado em torno de si e acha que é normal, e acha que é simplesmente uma questão de religião diferente. Então, às vezes o cristão convive com um amigo, convive com uma família, convive com um colega de trabalho muito bem, mesmo essas pessoas tendo uma vida completamente distante da vontade de Deus, uma vida completamente ímpia, mas acha normal, aquilo não incomoda, por quê? Porque acha que é só uma questão de religião. Então, quando o pecado externo, quando o pecado daqueles que não são crentes não nos incomodam mais, quando o pecado começar a entrar dentro da igreja, ele também não vai nos incomodar. Se eu não incomodo com a conversa imoral fora da igreja, quando ela entrar na igreja, eu já vou estar habituado. Se eu não me incomodo com os vícios de qualquer natureza fora da igreja, quando ele entrar na igreja, eu já vou estar acostumado. Se eu não me incomodo com divórcio, se eu não me incomodo com imoralidade sexual, se eu não me incomodo com essas coisas fora da igreja, se elas não me causam sofrimento ou estranheza, quando ela entrar na igreja, não vai ser estranho a mim. Então, a indiferença à presença do pecado, ela faz com que o pecado prospere no meio cristão. Em quinto lugar, o risco de ser taxado como intolerante. É um risco, muitas pessoas sucumbem a esse medo hoje, né? Não falam determinadas coisas, não condenam determinadas coisas, não falam abertamente sua posição sobre algumas coisas, porque tem medo de que os outros vão falar assim: nossa, mas você é muito intolerante, nossa, mas cadê a liberdade do outro? Nossa, mas você não pode impor sua verdade ao outro? Não, mas você não pode falar isso porque cada um pensa de um jeito, mas você é muito retrógrado, você é muito quadrado, você é muito isso, muito aquilo. Então, muitas vezes, nós nos acovardamos porque nós não queremos receber algum rótulo. Nós queremos ser os crentes legais. Nós queremos ser os crentes modernos. Nós gostamos mesmo de ser os crentes que o mundo gosta. Nós gostamos de ser aqueles crentes que quando a gente chega no lugar, o pessoal gosta, o pessoal fala assim: ah, você é legal, você não é como fulano, que fica aí criticando a gente pelo que a gente faz e tal. Então, esse risco de ser taxado como intolerante, até mesmo de ser perseguido, esse risco faz com que nós
nos calemos, e esse risco faz com que nós convivamos melhor com o pecado. É por isso que nós perdemos de vista o que é uma vida santa. É por isso, são por todos esses motivos que nós vamos nos afastando tanto de um pensamento sobre santidade, que quando a gente fala assim, não, eu não uso PDF, não, eu não ouço MP3, não, eu e minha namorada a gente faz assim, essas coisas são estranhas. Quando uma mulher resolve assumir o papel bíblico, mesmo dentro da igreja, ela é uma extraterrestre. Quando um homem resolve tomar as rédeas do seu lar, como a Bíblia manda, dentro da própria família ou da própria igreja, ele é taxado de várias coisas. Então, o medo dessas coisas, eles vão nos afastando da santidade, vão nos colocando num caminho distante desse viver santo, de agradar a Deus, e quando nós vemos, a igreja está mundana, a igreja está secularizada, e nós não somos nada mais do que mais uma religião que tem por aí. Mas, irmãos, para reverter esse quadro, usando esses mesmos 5 pontos, nós precisamos entender o que é uma vida santa. Nós precisamos entender o que é de fato santidade. Não é abandonar 3 ou 4 hábitos, é ter uma vida nova. É enxergar toda a vida de um outro prospecto. É o que nós veremos no decorrer desse estudo. Nós precisamos entender que santidade não é coisa do passado, não é coisa lá dos puritanos. Santidade é coisa para a igreja do Senhor para todas as épocas. Lembra de Apocalipse 21? A eternidade para onde nós estamos indo será um lugar que só terá santidade. Então é isso que nós devemos buscar, não é uma coisa que ficou no passado. Segundo, nós sabemos que os ímpios estão na igreja, mas nós precisamos nos apegar aos santos da igreja. Nós precisamos nos unir aos que são verdadeiramente santos. Nós precisamos nos unir àqueles que contribuem para a nossa santidade, aqueles que contribuem para a nossa edificação. São desses que nós precisamos nos aproximar. Em quarto lugar, nós não podemos ser indiferentes ao pecado. Quando nós participamos de uma conversa, quando nós assistimos à televisão, quando nós vemos alguma coisa acontecer, quando nós vemos amigos, parentes, conhecidos andando num caminho errado, isso não pode ser comum a nós, nós não podemos ser indiferentes a isso. Sabe por quê, irmãos? Esses estão indo para o inferno. Isso não pode ser indiferente para nós, não pode ser qualquer coisa. Então nós não podemos ser indiferentes à presença do pecado. E outra coisa, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem para viver de forma santa, coragem para receber rótulos, coragem para ser perseguido, coragem para ser zombado, coragem para enfrentar muitas coisas pelo nome de Cristo. É necessário ter coragem para viver uma vida santa e nós precisamos dela. Irmãos, eu queria concluir perguntando o seguinte: está tudo errado ou está tudo perdido? Será então que a igreja não presta? Será que é isso que eu estou querendo dizer aqui? Que na verdade então a igreja fracassou, a igreja não presta, não adianta ficar indo na igreja, não adianta buscar santidade, só tem ímpio na igreja. É isso que eu estou querendo dizer? Não. Não está tudo errado na igreja. Não está tudo perdido. A igreja, aliás, no Brasil, pelo menos, ela tem experimentado algumas coisas boas. A igreja, nos últimos anos, por exemplo, tem experimentado uma volta às Escrituras. Muitos cristãos, nascidos de novo, verdadeiros cristãos, mas que estavam à mercê de ensinos falsos, têm deixado ensinamentos excêntricos a respeito da vida cristã e têm voltado seus olhos para as Escrituras. O conhecimento teológico, bíblico, tem crescido nos últimos dias. Então, é uma coisa boa, é uma coisa excelente que Deus tem feito no meio da igreja. Então, não está tudo perdido, a igreja não está toda errada, não. Muitas igrejas têm se empenhado no envio e sustento de missionários. Uma coisa excelente, uma coisa que toda igreja deveria se empenhar em fazer. Tem muitas igrejas que têm trabalhado nas questões sociais de maneira correta, de maneira bíblica. Muitas igrejas têm feito isso. Então, eu não estou querendo dizer que está tudo perdido ou que a igreja não presta mais. Não é isso. Mas a santidade precisa voltar ao lugar de destaque na vida cristã. É isso que eu quero dizer. Porque quando a santidade voltar a seu lugar de destaque,
todas as outras ações da igreja sofrerão um efeito positivo. O estudo das Escrituras, a liturgia e o culto, a vida cristã, o empenho missionário, as ações sociais, tudo que a igreja fizer, se ela crescer em santidade, vai crescer junto com a igreja, vai caminhar mais próximo da Bíblia e vai agradar mais ao Senhor. Então, meus irmãos, o nosso tema é santidade, por isso nós estamos mostrando os pontos negativos nesse aspecto da vida da igreja. Não significa que você tem que abandonar a igreja, ao contrário, se a igreja está assim, fora da igreja está 1000 vezes pior. Então o nosso lugar é na igreja, mas o nosso lugar, o nosso propósito é olhar para aquilo que está errado, olhar para aquilo que está afastando das Escrituras e voltarmos às Escrituras. Primeiro, como cristãos individuais, olhando para a nossa própria vida e o resultado natural que acontecerá na igreja. O Rafael está dizendo aqui, vou ler, nós já estamos caminhando para o encerramento, então se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma pergunta, a hora é agora que nós vamos daqui a pouco orar e encerrar o nosso estudo. Vou ler um comentário aqui do Rafael. Eu diria que também há o abandono da cultura cristã e um envolvimento inadequado dos cristãos com a cultura mundana. Em vez de aplicar uma cultura bíblica à vida, aplica-se uma forma secular. Exatamente. O cristão ele abraça apenas o aspecto religioso da vida cristã, muitas vezes. Então, a vida cristã, de maneira geral, que eu estou falando, a vida cristã é restrita à vida religiosa. E as outras áreas da vida, ele vai se moldando aquilo que o mundo oferece, a cultura mundana. É por isso que os irmãos, muitos vão entender e vão concordar com o que eu vou falar. Às vezes pegamos um filme cristão para assistir e achamos ele sem graça. A verdade é essa. Achamos o filme meio coisinha, né? Meio sem gracinha. Por quê? Porque a gente está acostumado com um padrão mundano de cultura. Quando nós pegamos música, é claro que hoje tem surgido algumas músicas boas, com conteúdo bom e produção boa e tudo, mas normalmente nós pegamos alguma música cristã e fica, a outra lá é melhor e tal. Por quê? Porque eu não estou falando que tem artista mundano que é melhor mesmo, tem. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós nos acostumamos tanto com uma cultura que não é cristã, que nós não temos um envolvimento cultural, por exemplo. Uma pessoa tem uma reunião muito importante no serviço dela, que pode custar um emprego, ou pode custar um investimento e tal. Para muitos, não faz sentido orar antes da reunião. Não estou nem falando na reunião em si, orar sozinho para Deus abençoar a reunião. Para muitos isso não faz sentido, porque ali é vida profissional. Por isso que muitos não ensinam o evangelho em casa para os filhos. Preocupam para os filhos aprender inglês, aprender alemão, japonês, ginástica, escola, dia inteiro. Preocupa com tudo isso, mas não preocupa em ensinar a Bíblia, formar o caráter cristão. Por quê? Porque na mentalidade isso é responsabilidade da igreja, é uma esfera separada. Então nós nos adequamos muito fácil a essa cultura secularizada, nos tornando então crentes secularizados. Marlene está dizendo aqui, está citando, João 17, 14. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, isso é a oração sacerdotal de Jesus, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha bem o que Jesus fala no versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo nos odeia? Não, não odeia. O mundo não nos odeia. A igreja evangélica no Brasil hoje, de maneira geral, ela é amada pelo mundo. Ela é aclamada pelo mundo. Os pastores estão aí na Fátima Bernardes dando entrevista, alguns músicos estão aí nos programas de auditório. O mundo ama a igreja. Sabe por quê? Porque nós não estamos sendo santificados pela palavra. Porque o dia que nós formos santificados pela palavra, aí nós vamos ver o mundo nos odiar. Aí nós vamos saber o que Jesus está querendo dizer aqui com o mundo nos odiar. Então, irmãos, é necessário que tenhamos uma vida santa. É necessário que busquemos a vontade do Senhor para nós, tenhamos alegria e prazer na vontade de Deus para nós, aguardando o grande dia. Aguardando o dia que nós estaremos nessa cidade santa,
aguardando o dia que nós estaremos nesse lugar sem mais sofrimento, nesse lugar sem dor, nesse lugar que reflete a glória de Deus e que não existe uma gota de pecado, de maldade, de nada. Graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor por isso. Então, irmãos, esse foi o nosso primeiro estudo dessa série, Brecha em Nossa Santidade. Os irmãos que desejarem conhecer um pouco mais sobre esse material, nós estamos baseando o estudo nele, mas vamos trazer algumas coisas novas também. Mas quem tiver o interesse, esse livro é da Editora Fiel, pode ser encontrado no site da Editora Fiel. Quem gosta de ler no Kindle, pode encontrar ele também na Amazon, no site da Amazon. Então, tem aí quem quiser acesso a esse livro. E tem um outro livro que eu gostaria de sugerir também nesse mesmo tema, que é um livro que chama Santidade. É do J.C. Ryle, também da Editora Fiel. É um livro excelente sobre santidade, sobre essa importância da vida santa para o cristão. Então fica aí essas duas indicações, Brecha em Nossa Santidade e Santidade, do J.C. Ryle. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse estudo e pedindo ao Espírito Santo que isso não fique somente na nossa mente, mas que vá para o nosso coração também. Então onde você está, feche seus olhos e nós vamos orar antes de encerrar o nosso estudo. Pai, nós bendizemos o Teu nome, mas nós também coramos de vergonha diante do Senhor, por saber, por entender e reconhecer quão distantes nós estamos da vontade do Senhor. Mas é muito distante, é muito longe. Nós estamos muito próximos do mundo. Nós somos muito amados pelo mundo e amamos muito o mundo. Nós temos uma vida, ó Deus, secularizada em todas as áreas. Mas nós pedimos perdão ao Senhor. Nos arrependemos, ó Deus, e pedimos perdão ao Senhor e clamamos por graça e misericórdia, para que o Teu Espírito Santo em nós trabalhe a santidade em nós, nos purifique, nos santifique, nos faça viver para a glória do Senhor e nos dê de maneira crescente expectativa de estarmos na cidade santa, longe de todo e qualquer pecado, longe de toda maldade e imundícia, vivendo para sempre em santidade com o Senhor. Abençoe a mim, ó Deus. O Senhor conhece o meu coração, sabe quão distante eu estou da vontade do Senhor. Abençoe a mim, abençoe os meus irmãos, para que todos nós juntos, ó Deus, possamos crescer para a glória do Senhor como um único edifício, crescendo juntos, para que no nosso meio, na nossa igreja, na igreja de quem está nos assistindo, o Senhor seja glorificado. Assim nós oramos, louvamos e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.